Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus abençoe muitíssimamente a vida dos nossos ouvintes com esta leitura da Bíblia, extraída do livro do profeta Isaías, seu capítulo 53, verso 1 ao verso de número 5, um texto de grandes vitórias que realmente é a essência do cristianismo, é o germe de vida do cristianismo. Sem essa história, por um lado, muito triste, porque relata o sofrimento, a dor, o desprezo, a rejeição que sofreu Jesus. Mas tudo isso foi necessário. Sem isto, nós seríamos como aqueles que não têm esperança de salvação, esperança de ver a Deus. Por isso eu digo, é um dos textos mais lindos da Bíblia, mais necessários na vida de um ser humano. Mas, lamentavelmente, nós vemos que os homens pouco aprendem com essas coisas. Homens de olhos carregados, como diz a Bíblia, parece que coberto por cataratas, mas não cataratas naturais, cataratas espirituais, os impedindo de ver, os impedindo de enxergar. E quando somos impedidos pela dureza do nosso coração, pela nossa falta de sensibilidade, interesse de buscar de Deus, quando somos estorvados de vermos as grandes revelações contidas na Bíblia, e hoje, especialmente aqui em Isaías 53, nós descobrimos que os homens, eles sempre seguirão cometendo muitos erros, muitas injustiças por não saberem olhar com o olhar de Deus, pensar com os pensamentos divinos. Ele diz: não são os meus pensamentos os mesmos de vós, nem os meus caminhos os mesmos caminhos que vocês andam, trilham, valorizam, consideram importante, porque o homem é dessa maneira. O que para ele é importante, para Deus não significa. E o que para Deus é importantíssimo, é sublime, às vezes para o homem é ridículo, ultrapassado, não tem valor. Então o homem sem visão, ele falha, ele erra muito, comete muitas injustiças. Ele é atraído pelos seus olhos naturais, decide errado, escolhe errado, porque é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. Ele não consegue ver com o de dentro, com o espiritual, porque você não é essa casca aí de fora. Basta olhar para a natureza. O que é o milho, a casca ou aquele grão cheio na espiga?
Você não é, o milho não é a casca tem uma grande finalidade, proteger o grão na espiga. Mas a casca não é o milho é o grão. Você não come a casca, você pode usá-la para outros fins, mas o grão é que é aproveitável. Assim somos nós, isso aqui que você estica de cá para acolá, perfuma, cuida todos os dias. Alguns têm uma vaidade tão demasiada com esse corpo humano, mas isso aí é a casca da espiga, isso não tem valor, vai para o fogo. O que é aproveitável é o grão, é o de dentro. O que realmente permanece é o de dentro. O que é a vida não é esse de fora está morrendo todos os dias, adoecendo, envelhecendo, os anos vão passando, tão frágil. Alguns com um resfriado vão-se embora, outros com um tombo. Ficamos tão admirados, às vezes um tropeção e um tombo põe fim a uma vida. O ser humano é frágil, por isso que você deveria cuidar mais do de dentro do que do de fora. Você deveria pensar mais sobre essa vida que um dia terá que desprender da matéria, do que desse ser aí que é palha, que vai amarelar. Um dia a palha está verde, mas logo ela está tão seca, prontinha para poder ir ao fogo. Por isso que Jesus disse: carne e sangue não herda o reino dos céus. Isso tudo perece, isso tudo passa. Mas o homem é sem visão, ele faz inversão de valores. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele disse em sua palavra, em Apocalipse 3, verso 18, ele disse: aconselho-te que unja os teus olhos com o colírio santo para que veja. Olha aí o problema, Jesus querendo dar colírio santo para abrir a visão. Que visão é essa? A visão espiritual. Se você não a tiver, serão muitas as injustiças, serão muitas as escolhas erradas, serão muitas as coisas que irão te atrair, te tirar da presença de Deus, ou te impedir de entrar na presença de Deus, tirar aquele que já está, impedir de entrar aquele que não está, mas que Cristo vive querendo chamar a sua atenção, atrair o seu olhar através da palavra. É como Sansão. Se você ler a Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 16, você vai ver isso. Sansão foi atraído pelos seus olhos. Era um homem de Deus, era um nazireu de Deus, digamos assim, era um filho de Deus, um cristão, mas seus olhos ficaram embaçados espiritualmente e ele foi atraído pela beleza, pela sedução de Dalila, como muitos são atraídos pelos encantos do mundo. Quantos sabem que Jesus não foi um mito, Jesus não foi um dito, mas uma realidade, mas todavia não serve de coração porque são atraídos, são engodados pelas coisas do mundo e eles não conseguem olhar para eles e se verem sem aquelas coisas do mundo. Quantos pensam em servir a Jesus, mas não conseguem se ver sem beber? Pensam em servir a Cristo, mas não conseguem se enxergar sem as drogas. Pensam em servir a Cristo, mas não conseguem se enxergar sem aquele tipo de roupa, aquele tipo de conduta, aquele tipo de amizade. Até querem, sabe que Cristo é uma realidade, mas eles não conseguem se ver sem a prostituição, sem a vida dissoluta, corrupta, que está caindo em ruína dia após dia, porque o pecado destrói. Paulo disse que essa é a recompensa da vida do pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte, disse o apóstolo São Paulo. Então, é questão de visão. Os olhos ficam embaçados e a pessoa pensa que servir a Deus é viver uma vida sem prazer, não sabendo ele que o salmista diz que a lei de Deus, o servir a Deus, amar a sua palavra, produz um prazer imensurável, incalculável, inigualável. O álcool, as drogas, a bebida, o mundo, nada nesse mundo pode produzir dentro de um coração, de um espírito, aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo, quando desce num coração,
ele produz. A Bíblia chega a assemelhar a alegria de Deus como o vinho que alegra. Isto é escriturístico, isto é bíblico. Mas quando os olhos estão embaçados, logo se pensa: eu sou tão novo para servir a Deus, vou abrir mão da minha juventude, mas agora que é hora de eu ter as minhas experiências lá fora no mundo. Outros pensam: mas eu tenho tanto amigo, tanta popularidade, tenho tantas coisas, tanto entretenimento, terei que renunciar a todas essas coisas em detrimento a Jesus Cristo? Porque Jesus realmente exige uma renúncia. Ele não gosta de coração dividido. É como um marido, um homem. Casaria você com a mulher com um coração dividido? Ela ama 2 ou 3. Não, o coração dela tem que ser seu, inteiramente. O seu tem que ser dela, inteiramente. É assim que Jesus está chamando seus filhos. Esse é o tipo de gente que ele quer para compor o seu corpo, sua igreja aqui nessa terra. Pessoas que entregam de fato, que não ficam divididos em cima do muro, fronteiriços, não sabe se serve a Deus ou a Mamon, a Deus ou ao mundo. E Jesus disse: não podeis servir 2 senhores. Visão embaçada, turva, corações divididos. E então são atraídos, engodados pelas coisas dessa terra, como Sansão foi atraído e engodado por Dalila, e deu no que deu. Perdeu seus olhos, sua honra, sua dignidade, teve que morrer humilhado aos pés de Dagom. Como homem sem Deus, todos estão sujeitos a voltar à sepultura, mas como morre humilhado aos pés de Dagom, do mundo, do pecado, aquele que é engodado por Dalila. Morte humilhante não é aquela nas ferragens de um carro ou em meio a uma guerra, ou mesmo por uma bala perdida, mas morte humilhante, das mais humilhantes que é aquela morte sem Deus. Morte humilhante não foi a de Paulo, decapitado, a de João, degolado, não foi a de Pedro, crucificado debaixo de uma cruz, mas morte humilhante é aquela que você morre sem Deus, sem direito de ir a Jesus, sem destino, sem vida eterna, sem casa do outro lado. Pode que teve tantas coisas aqui, morada aqui, amigos aqui, endereço aqui, mas e quanto ao outro lado? Visão turva, engodado, atraído pelas coisas deste mundo. Como Gênesis capítulo 6 também. A Bíblia diz que os filhos de Deus de então olharam para as filhas dos homens e viram que elas eram formosas, bonitas, e foram atraídos por elas. É assim que está esse mundo, atraído pelo escultural, pelo belo, pelas coisas que enche, mexe com os olhos naturais. Gênesis capítulo 13 também nos mostra a mesma coisa. Ló foi atraído a descer a Sodoma, uma cidade atrativa, mexia com os olhos, mexia com o exterior. O homem carnal, sem visão espiritual, sempre será atraído pelas muitas facilidades ou pelas coisas que aparentemente lhe produzirão um resultado mais rápido, um prazer mais rápido. Serão atraídos por aquilo que é aparente, por aquilo que é brilhante, chamativo. E isto é perigoso, porque nem sempre as coisas de Deus são tão chamativas. Entenderam? Captaram por que eu li Isaías 53? A Bíblia Sagrada diz que ele, Jesus, era o quê? Desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, ou seja, Jesus não foi tão chamativo assim. Sendo ele Deus, Emanuel, sendo ele chamado Príncipe da Paz, sendo ele chamado de o Deus Forte, sendo ele aquele que veio para trazer a redenção, o perdão dos pecados para a raça humana. Mas não há de ver que aquele maior presente que Deus poderia dar aos homens, Jesus Cristo, a melhor coisa, a maior riqueza, o maior tesouro que Deus poderia dar aos homens, o seu Filho para vir remir, perdoar os nossos pecados, mudar de vez a nossa vida. Não há de ver que
A coisa mais gloriosa que um dia apareceu nessa terra veio sem aparência, de forma vil, desprezível. E a Bíblia diz: beleza alguma havia nele para que nós o desejássemos. Ora, isto é Isaías 53, versículo 2. A Bíblia diz: porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Quer dizer, o que de melhor sucedeu, o que de melhor nasceu nessa terra, o que de melhor veio de Deus para a raça humana, não enchia os olhos, não chamava tanto atenção, não tinha tantos brilhos. E os homens gostam de coisas brilhantes, atraentes. Sansão gostou e se deu mal. Gênesis 6, os filhos de Deus gostaram e foram atrás do belo, do encantador, mas se deram mal. Dilúvio, destruição para todos quanto foram guiados pelos seus olhos, pela concupiscência dos olhos, guiado pelas coisas do homem exterior, esse de fora, que está morrendo todos os dias, que passa. Ora, Deus nem sempre vem de maneira atrativa, nem sempre vem de maneira brilhante, chamativa. Por isso que eu digo, é perigoso você ser guiado pelas coisas que mais encantam, que mais atraem, que mais brilham. Não é assim que Deus trabalha. Deus se esconde e se revela na simplicidade. Muitas das vezes, o diabo é que se faz atraente. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Para enganar, ele tem que se fazer bonito. Para enganar, ele tem que se fazer bonzinho. Para enganar, ele calça os seus sapatinhos de algodão e veste a sua roupa clerical e, se preciso, até carrega uma Bíblia debaixo do braço. Ele é astuto para enganar. A antiga serpente que com sedução, palavras macias e bonita enganou a Eva. E para te enganar, ele fará tudo ficar muito bonito, chamativo. Mas Deus, em Isaías 53, não tinha parecer e nem formosura para que nós o desejássemos. Mas o diabo não. Ezequiel 28, Isaías 14, a Bíblia diz que ele estava entre as pedras fogueadas, ele era um querubim ungido, ele queria subir acima das mais altas estrelas e edificar ali o seu trono acima de Deus. Brilhantismo, glória, posições altas, mundo, shows, Sodoma, dias de Noé, formosura, Dalila, Jezabel, a qual enrolou todo até a condenação o rei Acabe, que era um filho, um israelita de Deus, mas que morreu e sofreu e caiu ao mais ridículo do pecado, porque foi guiado pelos seus olhos. Meu amigo, o evangelho verdadeiro pode ser que não venha com tantas flores e beleza, mas vem com uma mensagem realista, para poder te chamar a ter um encontro com Cristo. Mas o diabo não, ele se transfigurará em anjo de luz. O inimigo não, ele fará alguns esticas, alguns puxões. Ele maquiará a coisa toda para poder chamar a atenção dos seus olhos. Propaganda enganosa. Fique longe dessas coisas que têm muito brilho. O altar de Caim teve muito brilho. Longe de mim esteja as doutrinas de muito brilho. Longe de mim esteja a religião de muito brilhantismo, porque nunca foi assim em tempo algum nessa santa Bíblia. Nas eras da igreja, nunca foi assim no atuar, no andar de Deus. Fique longe deste muito brilho. O que é que atraiu Elias? O que é que atraiu Moisés? O que é que atraiu João Batista? Eu pergunto a vocês. Elias atraído pelo próprio Deus. Moisés atraído pela sarça lá na montanha. João Batista foi atraído para o deserto, não para a catedral. Moisés para o deserto, não para o palácio de Faraó. Elias para o deserto, para a caverna, para debaixo de pé de zimbro. Elias não foi atraído para a mesa de Jezabel e de Acabe. Cuidado! Nem sempre os melhores lugares,
nem sempre o status, o ibope, a posição mais alta é sinônimo de que Deus está com você. Ele muitas vezes está por ali escondido, em simplicidade, e muitos não podem ver a presença dele. Cuidado com o brilhantismo, cuidado com a radioatividade dessas coisas que dão muito brilho. Mas o homem é insensato, acaba fazendo o contrário do conselho de Deus. Ele é tendencioso a ir atrás do belo, do atraente, dos Saús, dos Anás, dos Caifás. Ele é tendencioso a ir e dizer Saul sobre nós e não Samuel. Saul, ombros largos. Saul, homem belo. Saul, rei atraente. Saul, homem intelectual. E lá ficou ao lado o programa de Deus, Samuel, rei, profeta e sacerdote, porém envelhecido, sem tanta força, com aparência de fragilidade, mas Deus estava naquela fragilidade, naquela pequenez. E o homem acaba desprezando o presente que Deus dá, porque os homens são assim, meus amados ouvintes. Eles olham muito a embalagem brilha muito, é muito chamativa, é bonita. Não importa o que está ali dentro, eles irão logo naquilo que tem melhor aspecto exterior. Deus nunca se preocupou muito com a embalagem atrativa, brilhante. Se ele se preocupasse com uma embalagem atrativa, brilhante, ele não teria vindo em Jesus Cristo, homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, homem que os homens escondiam o rosto dele, homem desprezado, homem o qual não víamos nele beleza alguma. Que embalagem para Deus se esconder, porque Deus estava escondido dentro de Jesus Cristo. Jesus disse, eu e o Pai somos um, Deus escondido ali dentro. Mas a embalagem exterior, Jesus, não era formosa, não brilhava muito. A propósito, em todo o tempo, quando Deus enviou os seus ungidos profetas na terra, o presente, ele sempre se escondeu por detrás daqueles papéis até amarrotados, como Moisés. Um homem cheio de debilidades, ele mesmo disse, sou homem de difícil fala, sou gago, quem sou eu para livrar Israel do Egito? Não tenho condições, não me ouvirão. E Deus diz, te darei sinais para eles te ouvirem, Moisés. A embalagem não era bonita, mas o presente que estava ali dentro era o libertador, a mensagem que viria tirar Israel de 430 anos de escravidão. A embalagem Jesus Cristo não era bonita. Se fosse ser atraído pelos olhos o belo, com certeza ninguém viria atrás dele, mas o que estava ali dentro era salvação. O evangelho verdadeiro pode que não seja tão belo, tão bonito, tão atraente, mas quando você abrir o papel, quando os teus olhos se abrirem, quando o segredo lhe for revelado, quando o Espírito lhe tocar, você captará que esta mensagem que Deus tem te enviado é Isaías 53 mais uma vez, sem muita pompa, sem muita formosura, desprezada, perseguida até mesmo, maldizida por muitos, porém, ela é o presente de Deus, o escape de Deus, a voz de Deus, a mensagem de restauração para essa última hora que Ele tem enviado e que pela graça tem chegado até o seu coração. Abra teu coração, receba essa mensagem, não a despreze. Desprezar o presente, porque a cor, o enfeite, a embalagem de fora não é chamativa, é loucura. Desprezar a Cristo pela beleza do mundo, pela beleza da ciência, pela beleza da tecnologia, pela beleza aparente que o pecado se apresenta perante ti, isso é insanidade. Jogar o presente fora porque o papel não é do teu gosto, da cor que você mais gosta, que não é chamativo, não é belo. Isaías 53, pode que não seja a melhor cor que você goste, mas é necessário. Não despreze a voz de Deus. Se hoje você está ouvindo essa voz a te chamar, se hoje você está ouvindo Deus querendo te presentear com esta revelação, a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, revelando esse tríplice ofício, essa tríplice manifestação de Deus. Se hoje você está recebendo aí na tua casa, não importa a cor do papel, quão feia é a embalagem, o jeito que chegou a você. Se hoje você está recebendo essa mensagem que quer te tirar desse mundo para não perecer como nos dias de Noé, deste Egito para não perecer como nos dias de Faraó, desse sistema religioso que está corrompido, que está caindo em pedaços, para não perecer como nos dias de Cristo. Todos quanto rejeitaram a Cristo pereceram nas trevas. Se esse presente chega até a tua casa, aos teus ouvidos, recebe-o. Pode que a embalagem não seja a mais bonita, o papel não tenha a melhor cor, pode que a retórica, pode que a gramática, pode que não seja de acordo com o teu entendimento, com a maneira que você acha que deveria ser. Mas Deus não age da maneira que nós achamos que Ele deveria agir. Ele tem um plano. Ele age como Ele quer. Ele chama quem Ele quer. Ele usa quem Ele quiser. Por isso Ele te chama. Por isso Ele está batendo a porta do teu coração. Não rejeite esse presente. Cristo quer se revelar a você, salvar a você, habitar em você, mudar a tua vida. Você agora pode se ver um homem de Deus, um cristão. Você agora consegue se enxergar sem o pecado, sem a concupiscência dos olhos que te leva a Dalila, sem a concupiscência dos olhos que te leva ao Egito, sem a concupiscência dos olhos, Ló, que te leva a Sodoma, sem a concupiscência dos olhos que te leva a oferecer um altar, um culto como o de Caim. Você agora consegue te enxergar? Sem a bebida é possível parar. Sem o cigarro é possível parar. Sem as drogas é possível parar. Entrega o teu coração a Deus, sem esforço algum. Até mesmo você pode vencer isto, mas venha caminhar com Deus. Estas coisinhas cairão por terra. Meu amigo, entregue a tua vida a Cristo. Ele está chamando você. Não seja guiado pelos olhos naturais, que só vão aonde há muito brilho, muita coisa chamativa. Lembre-se disto, enquanto todos estavam no palácio do rei Herodes, onde havia brilho, ouro, grandes celebridades, na manjedoura nasceu o menino Jesus. Na manjedoura estava o Emanuel, Deus conosco. Deus em simplicidade ao mundo, e eles nada sabiam acerca. Enquanto Ló estava em Sodoma, Abraão estava em sua cabana nos carvalhais de Manre. Enquanto o mundo científico gozava os prazeres do mundo nos dias de Noé, lá estava Noé construindo a sua arca. Enquanto o Egito festejava, lá estava Moisés tendo uma conferência com Deus no deserto, aos pés de uma sarça ardente, de uma coluna de fogo, do Monte Horebe. Enquanto Acabe e Jezabel estava no seu palácio, Elias estava nos montes, nas cavernas. Deus não está onde há tanto brilho. Saibais, pois, disto, que Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar. Servir à religião, obedecer os credos e dogmas, não significa que você é um salvo. Venha entregar a tua vida a este humilde Jesus Cristo, desprezado pelo mundo, mas aclamado, exaltado, glorificado pela sua igreja. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.